Você já ouviu falar em intolerância à lactose? Conhece alguém que tem intolerância a glúten? Nós ouvimos muito sobre isso, não é mesmo? Mas será que realmente sabemos o que significa ter intolerância alimentar? Estudos recentes mostram que metade dos brasileiros tem predisposição a desenvolver intolerância à lactose e cerca de 8% das crianças até 2 aninhos, minha gente, estão sofrendo com algum tipo de intolerância ou alergia alimentar. Essa é uma realidade que muitas pessoas desconhecem e que precisa de muita atenção e alguns cuidados. Por isso, para aprender mais sobre intolerâncias alimentares, vamos receber a super querida doutora Marília Neri Mischiati, gastrohepatologista, que aceitou nosso convite e vai entrar aqui em nossa salinha da saúde. Doutora, Olá, boa tarde, bem-vinda! Tudo bem, doutora? Tudo bem? Bem-vinda, doutora Marília. Tudo bem-vinda. jóia. Obrigada pelo convite. Doutora, quer dizer, eu queria assim, já lançar uma pergunta, um desafio para a doutora. Vamos lá. Intolerância é a mesma que alergia, é a mesma que intoxicação? Não, na verdade não. Eu acho que essa é uma maneira maravilhosa de começar o programa, justamente definindo Então, vamos lá, doutora, vamos definindo. definindo. Cada uma dessas coisas. Então, quando a gente está falando em alergia alimentar, alergia é um quadro mais grave, porque a alergia leva uma resposta do nosso sistema imune contra aquilo que a gente é exposto. Então, você tem uma resposta imunológica. E aí, muitas vezes, à medida que você vai se expondo cada vez mais, você pode ter um quadro grave, que é aquele quadro de anafilaxia, que as pessoas falam que a garganta fecha, né? Que fica com falta de alergia. ar. Isso é na alergia. Então, a alergia existe uma resposta imune do nosso corpo. Já as intolerâncias, não. As intolerâncias é uma resposta não imune. Normalmente associada, às vezes, a uma deficiência enzimática, às vezes a uma superexposição a um alimento, a uma má digestão, a um desequilíbrio da nossa flora intestinal. Então, tem várias variações para a gente dizer que um paciente é intolerante. Olha, legal. Já chegou chegando, você viu? Já chegou chegando, minha gente. Intolerância alimentar. Se você tem, né? Se você tem, participe também com muito carinho. A gente faz questão, assim, de ajudar você. E hoje a doutora Marília está aqui justamente para trazer dicas, informações, orientações de como a gente pode perceber quando, de repente, algo está acontecendo negativamente em nosso organismo. Doutora Marília, ou seja, intolerância vem do verbo tolerar. Tolerar, ou seja, não suporto aquilo, não aceito aquilo, não engulo aquilo, né? É intolerar, né? Agora, o alimento, assim, quando a gente come alguma coisa, porque tem aquela sensação, nossa, eu comi algo que não me fez bem. É o mesmo que intolerância ou não? Pode ser ou não, né? Você perguntou também sobre intoxicação. Então, às vezes, quando a gente come um alimento estragado, ou que você tem uma bactéria, ou a bactéria produz uma toxina, ou às vezes uma contaminação por fungo, nesse caso a gente tem uma intoxicação. E aí é um quadro bem agudo. A gente come e normalmente dentro de 6 a 24 horas, a pessoa uma reação. Aparece um mal-estar, seja com diarreia, náusea, vômito, febre. Então, esse é o quadro de intoxicação. Em relação aos sintomas, os sintomas de intolerância têm que ter diagnóstico diferencial. E o que acontece, Frei, é que muitas vezes as pessoas normalizam esses sintomas. Então, as pessoas estão sofrendo de gases, estão com distensão abdominal, sentem dor de cabeça quando se alimentam, tem às vezes um hábito intestinal um pouquinho mais acelerado, é uma diarreia e normaliza isso. E aí, muitas vezes, só vai buscar o médico ou nutricionista para um aconselhamento quando normalmente já está com um quadro muito mais exacerbado. Entendi. Agora, a gente, até mesmo para a gente diferenciar, porque o assunto hoje é intolerância alimentar, viu, gente? Mas, assim, alergia, voltando assim ao tema da alergia, porque acho que é interessante, é uma resposta ao sistema imunológico, alergia, ou seja, um agressor entrou em forma de um alimento, é claro, né? E aí o corpo reage, ou seja, não quero isso, e aí o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, vai reagir de uma maneira muito violenta, doutora. Exatamente, ele produz, na verdade, anticorpos, né? Ele faz uma resposta imunológica. E aí, muitas vezes, não tem só sintoma do trato gastrointestinal envolvido. Além do trato gastrointestinal, a gente pode ter, por exemplo, urticárias, coceira.
e, eventualmente, no quadro mais grave, a pressão cair, ter edema de glote, que é quando a garganta fecha, que eu acho que é um medo muito grande das pessoas. Isso está relacionado com alergias alimentares. Isso acontece quase que imediatamente a pessoa teve que ingerir, ou o olfato também? Qual é o tempo assim de uma reação nesse sentido de uma alergia? Dependendo do grau da alergia, às vezes até o cheiro da comida pode levar a uma reação alérgica. Por exemplo, camarão é muito comum. Às vezes a pessoa está próximo, cheira o camarão e eventualmente já tem um quadro de reação alérgica. Imediato, doutora? Imediato. A pessoa percebe, né? Muitas vezes sim, né? Muitas vezes ela percebe isso. É um quadro muito mais rápido do que o da intolerância. Entendi. A intolerância acontece às vezes um pouquinho mais adiante. Então, é por isso que eu fiz questão de insistir um pouquinho nessa questão da intolerância e da intoxicação, para a gente perceber, ou da alergia, que é diferente da intolerância, que é o tema de hoje. E graças a Deus nós estamos hoje, é sábado. Sábado aqui no Santuário Nacional de Aparecida é maravilhoso. A gente recebe muita gente, graças a Deus, todos os dias. E a nossa equipe foi às ruas para saber também se o povo santo de Deus tinha alguma curiosidade para perguntar para a Dona Maria. Começa a pergunta agora. Boa tarde, meu nome é Marli, eu sou de Resende, sou fluminense. A minha pergunta é, se eu ter alguma intolerância a algum alimento, eu nunca mais vou poder comê-lo? É a Super Marli, doutor. Uma vez que comeu, deu uma reação ali, nunca mais ela vai poder comer aquele tipo de alimento? A Marli pergunta. Na verdade, a primeira coisa que uma pessoa que acha que tem intolerante tem que fazer é procurar o médico ou o nutricionista. Porque primeiro a gente precisa fazer uma avaliação clínica. A gente precisa identificar se esse paciente, por exemplo, não tem uma parasitose, porque isso pode dar má digestão dos alimentos. Se não existe uma doença subjacente, como a doença celíaca ou uma doença intestinal inflamatória. Então, o primeiro passo é realmente não tirar os alimentos sozinhos, sempre procurar o médico ou o nutricionista. Uma vez identificada a intolerância, a gente tem que saber intolerância a qual alimento. Foi a lactose? Foi a histamina? Foi a FODMAP, que a gente pode detalhar um pouquinho daqui a pouco, mas a gente tem que identificar qual alimento. E muitas vezes a intolerância, ela não é necessariamente exclusão total da alimentação. A alergia, sim. A alergia a gente tem que excluir totalmente, mas a intolerância está muito relacionada com quantidade. Então, às vezes, é a quantidade que a pessoa se expõe àquele alimento. Então, não necessariamente você vai ter que excluir totalmente esse alimento da sua dieta. Doutora Marília, a doutora citou assim, doença celíaca. Maio não tem alguma coisa relacionada aí a... Pois é, o vinho de verde, tá vendo? Então é o maio verde chamado? É o maio verde. Por causa dessa situação? Por causa da situação. Nós estamos no mês de conscientização da doença celíaca, que é uma doença autoimune. Okay. Já não é uma intolerância, é uma doença autoimune. E que é a doença autoimune relacionada à exposição ao glúten. Entendi. E aí, nesse caso, também, por ser uma doença autoimune, o paciente tem que realmente excluir o glúten da dieta. Aí não pode nem um pouquinho. Agora, doutora, o alimento que provoca essa intolerância, ele já provoca reação ao você mastigar, sentir o sabor aqui nessa região da trituração, né? Ou ele tem que descer lá no estômago, passar por todas aquelas vias que ele tem que passar, chegar no estômago, aí sim, quando o estômago, o suco gástrico vai começar a processar, é aí que você vai ter a intolerância. Como é que é o processo aí, doutora? Normalmente a intolerância não acontece na mastigação. Tá. A intolerância ela vai acontecer realmente no intestino, que é onde ocorre a quebra dos alimentos. Então, a quebra do alimento, ela começa na boca. Okay. Nosso trato gastrointestinal é imenso. Por quê? Porque a gente tem que pegar um elemento e transformar numa molécula para poder absorver. Então, a digestão começa na boca, vai para o estômago e no intestino ele recebe várias enzimas para acontecer a quebra desses alimentos e a absorção desses alimentos.
E algumas pessoas, essas enzimas estão em deficiência, estão falhas, ou existe, por exemplo, uma doença subjacente que impede a quebra desses alimentos, ou esse paciente tem uma população de bactérias em desequilíbrio e a bactéria começa a brigar com aquela enzima para quebrar aquele alimento, para consumir aquela energia. Ou seja, há uma guerra lá dentro. Ocorre uma guerra lá dentro, exatamente. E aí, nesse momento, quando a gente não consegue quebrar de forma eficaz esse nutriente vai ser, sim, quebrado pelas bactérias. Entendi. E aí, essas bactérias acabam produzindo gases. Gases como hidrogênio, metano, e esses gases acabam sendo absorvidos pela corrente sanguínea, vão para o pulmão e a gente expele. Mas isso dá aquela sensação de distensão. Muitas vezes o abdômen distende mesmo, o paciente sente a barriga crescer. Estufada. E, eventualmente, nos casos mais graves, uma diarreia. Geralmente, quando a gente fala assim de bactéria, a gente fala que essa praga tem que acabar, sabe? Mas tem bactérias boas. Sim. Nós temos bactérias boas. Não, doutora. a gente tem que amar a nossa microbiota. Ela faz parte da gente, ela vive com a gente tem que cuidar muito bem dela. Potencializar os soldadinhos do bem ali, né? Exatamente. Hoje em dia a gente sabe que é o desequilíbrio dela, ou seja, quando a gente não cuida da microbiota, ela está relacionada com várias doenças, inclusive doenças como depressão, Alzheimer. Tem estudos que mostram também relacionado com a obesidade. Então a gente tem que cuidar muito bem da microbiota. Olha só. Mais perguntas chegando. A Sara Firmino, de Itapira, São Paulo. Boa tarde, Sara. Bem-vinda ao Saúde e Fé, querida. Tenho intolerância à lactose e faço tratamento. Estou grávida e fico preocupada que meu filho possa ter algum tipo de intolerância herdado por mim. É possível isso? Pergunta a Super Sara, doutora. Boa tarde, Sara. Parabéns aí pelo bebê que está a caminho. Na verdade, quando a gente está falando em intolerância à lactose, a gente tem 3 tipos de intolerância. A gente tem uma intolerância que é genética, e aí essa intolerância acontece logo nos primeiros anos de vida, tá certo? E o bebezinho vai ter uma diarreia líquida, mas é um evento raro, não é comum. As principais intolerâncias são a primária e a secundária. A primária é que quase todo mundo tem, foi o que o Frei falou, quase 70% da população está com essa intolerância. Então, essa intolerância a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Com a medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a capacidade de produzir a enzima que faz a quebra da lactose, que permite que ela seja absorvida pelo nosso organismo. E a terceira causa é a secundária, que é quando você tem alguma doença que acaba lesando a mucosa do intestino, a pele do intestino, e aí impede a produção dessa enzima. Então, provavelmente a intolerância à lactose que você tem é a primária, e essa a gente não passa geneticamente para o filho. Mas sim, seu filho pode sim evoluir para ter no futuro, porque 70% da população vai ter essa condição clínica. Existe situação, doutora Marília, ou seja, que a criança recém-nasceu e precisa do leite materno, mas aquele leite materno causa na criança um quadro de alergia ou de intolerância, que não deveria, mas pode acontecer, doutora? Infelizmente sim, mas aí normalmente não é uma intolerância. Nesses casos, muitas vezes é alergia à proteína do leite, que é a caseína. Aí é diferente. Uma proteína do leite? É uma proteína do leite. E aí, normalmente o bebezinho tem uma diarreia com sangue, é um evento que assusta bastante as mães. E aí a gente tem que tirar o leite. Mas tem como substituir, doutor? Tem como substituir por fórmulas. Às vezes é um pouco cara, mas também tem disponível no SUS. E normalmente o bebê, ele melhora dessa alergia a partir dos 3 anos de idade. Não é normalmente algo que persiste. Agora, doutora, assim, a mãe que está lá, que quer trazer o melhor leite para nutrir o seu filho e toma leite de vaca, né? Leite que tem uma potência maior, assim. E aí ela toma. E aí pode causar algum desconforto na criança ao mamar, ao fazer esse momento da amamentação, doutora? A criança pode ter um desconforto porque a mãe está tomando leite de vaca?
Pode sim, o Ministério da Saúde recomenda que a gente amamente de leite materno até os 2 anos de idade. Então, a gente deve evitar ofertar justamente outro leite, justamente por conta... A mãe toma o leite de vaca e isso tem incidência no leite da... Pode dar gases no bebê. Normalmente o bebezinho pode ter algum gases. Então, muitas vezes a gente pede para a mãe restringir leite, queijo... da mesma forma que o álcool também pode passar pelo leite materno. O leite materno realmente absorve tudo que a mãe também come. É uma fonte contínua. Mais uma pergunta chegando aqui pra gente, é o Super Fábio Vasconcelos, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Fábio. Bem-vindo, Fábio, ao nosso Saúde e Fé. Doutora, é possível tratar a intolerância à lactose sem deixar de tomar leite? Pergunta o Super Fábio, doutora. Oi, Fábio, tudo bem? Existem algumas estratégias, então a gente pode primeiro pensar no leite sem lactose. O leite sem lactose, ele já vem a enzima que faz a quebra da lactose dentro. Então ele permite que pessoas que gostam muito de leite tomar leite, mas normalmente a gente fala, intolerância tem a ver com quantidade de exposição, quanto que você toma. Então, às vezes, se você tomar muito também, você pode sentir desconforto mesmo no leite sem lactose. Mas, atualmente, a gente tem disponível nas farmácias a enzima, a lactase. Então, você pode continuar tomando seu leite, contanto que você tome a enzima adicional. Antes ou depois? Porque a gente sabe que tem muita gente que vai tomar leite ou vai ter uma festa, não sabe se lá tem derivado de leite, já toma, já vai preparado. Se toma antes ou depois? Idealmente é que não seja também muito antes, em torno de 30 a 5 minutos antes da refeição, já tem uma ação bacana para quebrar aí a lactose dentro do intestino. Antes. Ou pode ser depois? Não, depois normalmente perde a eficiência. No desespero, a pessoa pode tomar, mas não necessariamente vai fazer efeito. Entendi. Agora, doutora, como é que a gente sabe que a gente tem a quantidade, né, daquela enzima, a lactase? A lactase. A lactase nós ganhamos pelo leite materno, é isso? A lactase ela é produzida no enterócito, na célula do intestino. Ok, mas assim, é que nós recebemos do leite materno ou o nosso próprio organismo que produz? A gente que produz. No nosso intestino, a gente produz a lactase. E às vezes pode ser pequena quantidade, às vezes o organismo tem pequena quantidade, é por isso que na hora, assim, dá uma reação, porque eu tenho pouco, é isso? Eu tenho um pouco dessa enzima? Exato. Se você tem uma atividade de enzima mais do que 50%, normalmente você consegue fazer uma digestão bem legal da lactose. Mas quando você tem uma queda dessa atividade dessa enzima para menos de 50%, aí que começam a ter os problemas com intolerância à lactose. Um exame de sangue aponta, eu quero fazer um exame de sangue, quero ver o meu nível de lactase no organismo. Eu posso pedir isso ou não? Mais ou menos. Compliquei, doutora. Não, mais ou menos. O que é importante? É muito bacana essa sua pergunta, porque é importante a gente pontuar algumas coisas. A primeira é que o paciente, mais uma vez, aquela resistência de procurar o médico e normalizar os sintomas. O que a gente vê muito no consultório, Frei, são os pacientes tendo sintomas e automaticamente fala, eu acho que é o leite, e aí para de tomar leite. Leite não tem só lactose, leite tem vitamina D, tem ferro, tem vitamina A, tem cálcio. Então, você está se privando também de muitos nutrientes. Então, quando a gente suspender um alimento, a gente tem que pensar numa substituição para esse alimento. Daí a importância de ir no nutricionista antes de retirar esse alimento. E por que é importante isso? Então, é importante não só a gente perceber o sintoma, como a gente fazer o diagnóstico. A gente precisa ir no médico para fazer o diagnóstico. E aí, o diagnóstico, a gente faz através do exame respiratório. Você lembra que eu falei das bactérias? Certo. Então, essas bactérias produzem esses gases. Igual aquele que a gente fez um tempo atrás do Covid, doutora, assim, que tinha que empurrar aquele negócio no nariz, assim? Não, você sopra numa maquininha. Você toma a lactose e aí você vai soprando na maquininha e a gente vai vendo esses gases. Então, é uma maneira da gente detectar a intolerância. É um bafômetro lácteo. Isso, parece com bafômetro, exatamente, essa maquininha. A outra maneira é pelo exame de sangue, só que aqui a gente não dosa a enzima. Quando a gente tem a lactose ela é uma dupla, certo? A lactase, que é a enzima, vem e quebra essa dupla.
em glicose, que é o açúcar, e galactose, que é outro açúcar. Tá. Isso vai para dentro do organismo, tá certo? Então, quando a gente faz o teste de sangue, a gente quer ver isso, o aumento do açúcar no sangue, Ok. porque a gente está provocando isso. Aí a gente não dosa a enzima. Para a gente dosar a enzima, a gente tem que fazer um procedimento invasivo, que é uma endoscopia, que vai lá no duodeno, colhe uma biópsia e aí a gente vai ver a produção enzimática. Então, por ser um exame de custo alto, Ok. invasivo, com riscos, com sedação, não é um exame que a gente usa muito na prática clínica. Quando que se faz isso? Quando que se chega a esse extremo, doutora? Normalmente, quando o paciente está muito sintomático ou quando ele quer muito saber, mas não é ou em ambiente de pesquisa clínica, Ok. não é algo que a gente usa muito na prática clínica, justamente por não ter, a gente conseguir diagnosticar a intolerância de formas menos invasivas. Entendi. E já estamos de volta com o nosso Saúde e Fé, agora nessas tardes de sábado aí na sua casa, com muito carinho. E hoje estamos falando sobre intolerância alimentar, com a doutora Marília, nossa gastro, e tem vasto conhecimento, está compartilhando conosco. Mas dando continuidade, gente, à nossa série sobre acidentes domésticos, acompanhe conosco o nosso terceiro episódio sobre como evitar o afogamento, minha gente, dentro de um ambiente doméstico. Acompanhe. Meu nome é Bruno Ramos, eu sou bombeiro do Santuário Nacional de Aparecida. Agora nós vamos falar sobre afogamento, né? E como que eles acontecem em nossas casas. Por mais que hoje, né, tenha acontecido muito acidentes de trânsito de carro que a gente vê nos jornais, o acidente de afogamento é a segunda causa maior no Brasil. E principalmente em nossas casas, na faixa etária entre 1 a 14 anos de idade com crianças. E de que forma que acontece? Muitas vezes achamos que o afogamento é só em local profundo, né? muito fundo. Mas na verdade, apenas um balde já é o suficiente para poder estar afogando uma criança. Em caso de afogamento, primeiramente devemos prezar pela nossa segurança, observar se o local está seguro e se a gente pode chegar até aquela pessoa para socorrer, né? E no caso que a gente pegou e conseguiu socorrer essa pessoa, colocar ela deitada lateralmente, né, do lado direito, em posição de segurança e chamar o socorro imediatamente. No caso, se for um lugar profundo, se for inseguro, utilizar alguma coisa, né, algum pedaço de pau, algum pedaço de cano, ou mesmo uma vassoura de casa, para poder colocar próximo da vítima, para que a vítima segure aquela superfície fixa e você possa tirá-la para fora. Para evitar o afogamento, né, principalmente em casos de criança, nós nunca devemos deixar por um segundo a criança sozinha, próximo a uma banheira, a uma bacia ou então próximo a uma piscina. Porque para a criança são coisas de segundo, ela pode se afogar, né? Então nós temos que tomar muito cuidado em deixar a criança tomando um banho sozinho e ir lá fazer a comida, como já é muito de costume que as mães fazem, né? Tá fazendo comida, quer pôr a criança para tomar um banho ao mesmo tempo. Não, sempre atento, porque crianças de 1 a 4 anos, elas tendem a ter a cabeça um pouco mais pesada que o corpo, então ela não consegue ter essa reação de poder ela mesma se salvar de uma situação de início de afogamento. E é muito rápido e muitas vezes silencioso também. Então nós temos que ter muita atenção, sempre estar atento com a criança, não deixar objetos que chamam a atenção dentro da piscina, que a criança tenha curiosidade de ir lá olhar, né? Sempre deixar banheiras, bacias de bruço após o uso. Nas piscinas em casa, sempre deixar um cercado na piscina de 1,5 m, trancado de preferência, para que as crianças não possam ter esse acesso, né, fácil. E sempre utilizar, né, coletes salva-vida em crianças quando está em piscina. A boia, muitas vezes, ela pode parecer uma segurança falsa, porque para a criança, a boia muitas vezes ela pode virar. Então, para a criança, a gente aconselha mais um colete salva-vidas, que é muito mais seguro, né? Essas foram as dicas de afogamento e no próximo episódio iremos falar sobre intoxicação.
Eu quero agradecer imensamente todo o Corpo de Bombeiros aqui do Santuário, bem como toda, né, a corporação por essas dicas maravilhosas. E a gente viu, com criança, mas com adulto também. A gente está lá naquela banheira, de repente uma situação, uma tontura, um desmaio, pode ali também sofrer uma tragédia ali. Então, todo cuidado deve ser observado assim, com muito carinho, com muita atenção, minha gente, porque se trata de crianças indefesas que não têm a consciência que um adulto tem. Então, cuidado aí com as piscinas caseiras, nos condomínios, assim, pode brincar, mas acima de tudo com muito acompanhamento, viu? Então, não só, como disse, não só para criança, mas para os idosos também. Tem que ter atenção redobrada. Parabéns pela matéria, assim, valeu a dica, viu? Doutora Marília, a gente ouve falar também muito sobre essa questão do glúten. O que é o glúten? Antigamente, nossa, agora tudo é glúten, glúten, glúten. Era um vilão tremendo. Hoje parece assim, continua vilão, mas assim, as pessoas têm um pouco mais de consciência. O que é esse famoso glúten? Então, o glúten é uma proteína que está presente no trigo, está presente na cevada, então está presente em muitos dos alimentos, né? No pão, nas massas, no macarrão. E em algumas pessoas, o glúten, ele pode apresentar uma intolerância, a pessoa não faz uma digestão correta do glúten, mas também pode ser uma doença autoimune, que é no caso da doença celíaca, ou ainda pode também levar a um processo alérgico. Então, a gente tem três classes de manifestações clínicas que o glúten pode dar. Mas se a pessoa não tem intolerância, se ela não tem doença celíaca e se ela não tem alergia ao glúten, não tem por que ela se privar do glúten. Então, assim como a lactase é uma enzima, uma proteína, o glúten também é uma proteína que está presente no trigo, nas farinhas, assim. Isso, na farinha de trigo. E pode ter uma reação, né? Exato, tremenda. Pode apresentar esses três fenótipos, né? Essas três características, manifestações clínicas em quem consome o glúten. Por isso que é necessário quando você... Como é que eu sei que eu sou intolerante ao glúten? Voltando àquela questão, é diagnóstico, é exame de novo, exame de sangue aponta, como é que é? Então, os sintomas das intolerâncias alimentares e até da alergia, se ela for uma alergia leve, são muito parecidos. Então, é dor de cabeça, distensão, gases, diarreia, dor abdominal, eles são muito semelhantes. Então, é necessária a consulta médica justamente para a gente ir fazendo esses diagnósticos diferenciais. No caso do glúten, é super importante fazer o diagnóstico de doença celíaca, porque uma vez o paciente exposto ao glúten, ele não tem só uma manifestação intestinal. Por ser uma doença autoimune, ele tem manifestações sistêmicas. Então, quem é celíaco pode ter infertilidade, pode ter uma hepatite relacionada à doença celíaca, pode ter manifestações cutâneas, pode ter convulsão relacionada à celíaca e nossa principal preocupação é câncer de intestino. Só que para a gente fazer o diagnóstico de doença celíaca, o paciente precisa estar comendo glúten. Se ele tira o glúten sem um aconselhamento médico, sem um aconselhamento do nutricionista, a gente perde essa janela de oportunidade de fazer um diagnóstico que é muito importante para o paciente. Tem um exame, doutora, me explica para quê, né? Tem um exame que você pega o braço e coloca pontinhos assim, injeçõezinhas, picadinhas assim, de vários elementos assim para você. Qual delas que tem é alergia a isso, doutora? Esse exame chama prick test, é um exame de pele. Prick test. Quem faz normalmente é o médico imunologista, que é o que cuida de doenças alérgicas. E aí ele vai expondo vários elementos na pele para ver qual aquele elemento manifesta uma reação. Porque a alergia tem que ter sintoma associado, tem que ter exposição, o paciente tem que apresentar um sintoma relacionado a essa exposição. Que é esse inchaço, essas urticárias todas. Isso, mas aí normalmente quem faz esse tipo de teste é o médico imunologista. Entendi. Agora, doutora Marília, voltando à situação do glúten, tem gente que pode acontecer da pessoa ter intolerância ao glúten e intolerância à lactose ao mesmo tempo, doutora? Pode sim. A intolerância ao glúten a gente chama, na verdade, de sensibilidade ao glúten não celíaca. Ou seja, a gente fez lá os exames para determinar se o paciente tem doença celíaca. Por ser uma doença autoimune, a gente tem anticorpo contra o glúten e a gente tem uma lesão
na mucosa do intestino também relacionada ao glúten. Então, a mucosa está doente, o intestino está doente, a gente consegue verificar isso. Ok. Na pessoa que tem uma intolerância ao glúten, ela não vai apresentar nenhum anticorpo e ela também não vai apresentar uma lesão intestinal. Ela tem uma dificuldade realmente de quebrar esse glúten e de fazer a absorção. Então, ela pode sim estar associada com intolerância à lactose. A pessoa já nasce com isso ou pode desenvolver lá na frente? É algo que normalmente a gente desenvolve com o envelhecimento. Olha só. Doutora, chegou uma pergunta aqui pelo nosso Instagram, graças a Deus, programa Saúde e Fé aqui. A gente pediu, mande suas dúvidas sobre intolerância alimentar. E chegou, né? Desenvolvi intolerância à lactose depois de adulta. É normal? Justamente acabamos de falar, doutora. Exatamente, é o que a gente vem falando aqui. Na verdade, não só é normal, como é o mais comum. Ok. É a gente ir desenvolvendo a intolerância e ela ficar até mais grave ao longo do tempo. O uso contínuo de algum medicamento, enfim, esse medicamento de uso contínuo, ele pode, assim, de repente, desenvolver uma situação também, eu tenho intolerância ao medicamento X. Existe isso? Ou o uso contínuo de medicamento pode desenvolver uma intolerância lá na frente? Então, alguns medicamentos, na composição dele, tem lactose. Ok. Então, muitas vezes o paciente acha que é intolerante ao medicamento, mas a intolerância é aos componentes que formam aquela pílula, que muitas vezes tem lactose ali como um componente envolvido. Então, isso o médico tem que saber diferenciar. No caso de uma medicação específica, eu sempre gosto de chamar atenção aos anti-inflamatórios, que é aquele buprofeno, diclofenaco, naproxeno, que a gente toma para dor de cabeça, para dor muscular, porque esses sim machucam o intestino, machuca o estômago, machuca o rim, machuca o fígado. Não são medicações que a gente deve usar sem prescrição médica e ter muito cuidado. E quando machuca o intestino, esse machucadinho pode ser com que a gente diminua a produção da enzima que quebra a lactose e o paciente fica com uma intolerância à lactose secundária ao remédio. Mas isso que a doutora está falando é muito sério, porque geralmente a gente associa a intolerância à lactose ao alimento, né, ao leite, etc., assim, ou a intolerância ao glúten, às farinhas, né, e seus derivados, mas de repente pode estar no remédio. Pode estar no então, remédio. Por isso que é importante conhecer ali, se você tem intolerância à lactose, conheça o medicamento, veja a bula ou pergunte. É importante porque na composição do medicamento, então tem a lactose ali, você tem que substituir, né, doutora? Normalmente a quantidade não é tão expressiva, então vai muito de pessoa para pessoa, mas tem pessoas que realmente não toleram, nem no remédio. E vamos às ruas, vamos ouvir o santo povo de Deus que também tem suas dúvidas e seus questionamentos. Boa tarde, eu sou Daniela de Campinas e eu gostaria de saber se existe cura para intolerância à lactose. E aí, doutora, existe cura? Aquela palavrinha que todo mundo gosta de fazer para o médico. Doutora, tem cura? Oi, Daniela. A cura vai depender qual tipo de intolerância à lactose você tem. Então, a gente mencionou que tinha 3 tipos. Se for genético, não tem cura, porque é um problema genético. Se for a primária, também normalmente não tem cura. É uma intolerância que a gente vai adquirindo ao longo da vida e vamos levar aí para o resto da vida. Mas existem estratégias para a gente continuar comendo o nosso queijo e o nosso leite. Agora, se for uma intolerância secundária a alguma doença, aí essa sim tem cura, porque aí a gente identifica o que levou você a ter essa intolerância. Foi um parasita, foi uma verminose, é uma doença celíaca, e aí a gente melhorando essa condição do seu intestino, sim, você pode se tornar tolerante novamente a leite e derivados. E glúten é a mesma coisa? O glúten é a mesma coisa, mas, mais uma vez, se for doença celíaca, aí de jeito nenhum. Aí tem que eliminar totalmente da dieta. A senhora está falando doença celíaca, maio verde. O que é uma doença celíaca? Então, a condição celíaca ou a doença celíaca é uma doença autoimune. Ao a gente se expor, ela também tem um componente genético, tem um componente ambiental envolvido, mas basicamente quando a gente ingere o glúten, que é a proteína, isso leva uma resposta imune do nosso sistema, ou seja, que é uma resposta inflamatória e leva à inflamação e lesão do intestino. Só que por ser uma resposta imune inflamatória, isso não acontece só no intestino, acontece no nosso corpo como um todo. Esse conjunto de inflamação é chamada doença
celíaca, né? Exato, quando há exposição ao glúten. Ok. E qual é o tratamento? É a gente tirar o glúten da dieta. Então, a gente retira o glúten, a mucosa do intestino, ela se regenera, o paciente perde o risco de ter um câncer de intestino, por exemplo, e todo esse processo inflamatório cessa. Agora, a senhora falou também uma coisa interessante, assim, que essas doenças, ou essas exposições aí, tanto lactose como glúten, não tratada pode levar a quadro de câncer, doutora? A intolerância não. Tá. Quando são doenças, né? Quando é algo imunomediado, quando tem uma resposta imune, Tá. a resposta imune automaticamente libera muitas substâncias inflamatórias Ok. no nosso corpo. Porque ela quer eliminar aquilo lá, ou seja, alguém está me Exato. agredindo, eu quero mandar embora. E aí essa inflamação agride a célula. Ok. E aí sim, esse processo de agressão contínuo da célula Entendi. pode vir a virar um tumor ou um câncer de intestino. Mas as intolerâncias não. As intolerâncias são sintomas. Então, os nossos pacientes perdem qualidade de vida, que é muito importante, porque elas deixam de ir para o trabalho, elas deixam de ir para a escola. Então, interfere na vida da pessoa. Elas deixam de frequentar a casa de alguém porque vai passar mal. E isso interfere muito na vida social e na qualidade de vida. Doutora, às vezes é comum, por exemplo, que a criança quer passar a noite na casa do amiguinho, da amiguinha lá, e essa criança tem intolerância ou até um quadro alérgico. Tem que avisar, né, doutora? Assim, a mãe tem a obrigação de avisar quem vai receber a criança, olha, o meu filho ele é alérgico, o meu filho tem intolerância, para justamente lá não correr esse risco, né, doutora? Exatamente. Acho que tem que avisar não só o lugar onde está frequentando, mas também a escola, na escola onde a criança faz exercício físico, e tentar sempre orientar a criança também. Hoje em dia as crianças também já são educadas e já estão sabendo. Mas vale a pena a gente falar sobre inclusão, né, Frei? Claro. Então, isso é cada vez mais comum. Então, o legal é que cada vez mais restaurantes têm feito um cardápio com produtos sem lactose, têm feito cardápios com produtos sem glúten, têm feito cardápios com produtos veganos, vegetarianos, justamente para tentar incluir todo mundo nesse contexto social, que é muito importante, porque você não se permitir sair, não se permitir frequentar algum lugar porque você tem uma intolerância, é muito ruim. É fantástico, né, esse processo de inclusão, justamente porque é a preocupação, o bem cuidado do outro que está ali, que quer também se divertir, que tem o direito de ir e vir, é importante. Agora, uma criança, né, o tratamento de uma criança, ele é mais agressivo do que no adulto, doutora? No sentido, uma criança está com lactose, uma criança está com intolerância à lactose, intolerância ao glúten, o tratamento para com ela é muito mais forte do que um adulto? Né? Eu acho que não, mas vai depender muito, é individual, muito do que, se for intolerância, uma coisa é se for alergia tem que tirar. Tá. Se for autoimune, doenças autoimunes, tem que tirar. Mas se for intolerâncias, é muito do quanto que o indivíduo come e o quanto que ele tolera. Então, isso vai ser muito uma percepção materna, porque a criança ela não vai ter essa percepção. E diante da oferta, muitas vezes ela vai comer mais do que ela pode. E aí vai muito de uma educação e de um olhar mais materno em relação à criança. Okay. Quando a gente ouve também, assim, no sentido assim, a gente fala do leite, né? No leite, o queijo, que é mais comum, mas também tem leite no chocolate, tem leite nos doces de leite, ou seja, tem que ter essa percepção, essa noção de que não é só o leite que você está tomando, não é só o queijinho que está em cima da mesa, são outros derivados também, né, doutora? Sim, os derivados do leite. Por exemplo, foi o que a gente mencionou, a manteiga tem pouca lactose, já o leite condensado tem muita lactose, o leite normal tem bastante lactose, o leite em pó tem bastante lactose. E aí, vale mais uma vez o aconselhamento com a nutricionista para ela poder te orientar quais são os alimentos que têm mais lactose, quais os alimentos que têm menos lactose, e você poder readequar sua dieta e não passar mal. Você vê que a Vira e Mexe, ela fala da nutricionista aqui, porque a gente vai ter a presença de uma nutricionista aqui também, que vai explicar, vai mostrar os alimentos. Você olha, esse que a doutora falou, pode, não pode, etc. É aquela orientação, assim, bem pedagógica. Vamos a mais uma pergunta, chegou pelo nosso Instagram, doutora. A intolerância alimentar precisa tratar a vida toda, doutora? Pergunta aí no nosso Instagram. Depende. Bem, se for uma intolerância, por exemplo, à lactose,
a intolerância primária, muitas vezes a gente tem que tratar a vida inteira. Ok. Então, na escolha dos alimentos, tomar enzima quando a gente for exagerar, optar pelos produtos sem lactose. Mas, por exemplo, existem intolerâncias que a gente pode resolver. Resolver como? Se ela for secundária a alguma coisa. Então, mais uma vez, depende muito do que está provocando essa intolerância. Muitas vezes a gente está, por exemplo, com um desequilíbrio da microbiota, um desequilíbrio daquelas bactérias que vivem dentro da gente. Então, a gente readequando a alimentação, fornecendo os alimentos corretos para essas bactérias. Quais são esses alimentos? Normalmente são os alimentos in natura, ou seja, os vegetais, as leguminosas, evitar aqueles processados, salgadinhos, salsicha, salame. Quando a gente fornece um alimento correto para a nossa microbiota, ela colabora para a digestão e muitas vezes pode melhorar uma intolerância. Doutora, eu vou exagerar aqui nessa pergunta, até mesmo para a gente entender. Por exemplo, eu vou lá, pego um pão, um pacote de pão, coloco na mesa, etc. Assim, eu sei que o filho não pode nem tocar por causa do glúten, etc., que está ali no pão. Agora, a criança não tocou no pão, né? Não consumiu, não tocou, mas eu toquei. E se eu encostar nela, aquele fragmentozinho que pode ter ficado na minha mão é o suficiente para ter uma reação? É bem individual isso, Entendi. Normalmente não. Principalmente no Brasil, a gente tem uma questão... Ou tocou no pacote do pão, sei lá. A gente tem uma questão para quem tem doença celíaca, que tem que realmente cortar o glúten da dieta, que é a contaminação cruzada. Uhum. Então, existem sim algumas medidas que quem mora junto com a pessoa que tem doença celíaca tem que ter algum cuidado. Então, querendo ou não, o pó de trigo ele fica suspenso no ar por 24 horas. Então, ele pode contaminar os outros alimentos e contaminar utensílios, os utensílios domésticos, de cozinha, no caso. Você pegar na pessoa não tem problema, mas você pegar num outro alimento que aquela pessoa vai consumir, pode sim levar a uma contaminação cruzada. Então, a pessoa não teve o intuito de comer o glúten, mas eventualmente consumiu aquilo sem querer. É aquele fumante que não fuma? Exato, fumante passivo. Doutor, então para quem está em casa ali, que está maravilhado com o tema de hoje, está aprendendo barbaridade, assim, aquelas dicas, aquelas orientações, assim, para você que está vivendo essa realidade, descobriu que é intolerante a, B ou C, aquele tipo de alimento, de proteína, enfim, qual é a orientação que a doutora dá? Bem, eu acho que a primeira dica é não ignore os seus sintomas. Sentir gases, sentir distensão, sentir diarreia, sentir dor abdominal, gente, isso nunca é normal. Procure ajuda para melhorar. Essa eu acho que é a primeira e uma dica super importante. A segunda é não suspenda nenhum alimento sem orientação médica ou da nutricionista. Na verdade, você pode inclusive piorar a sua condição clínica ao suspender alimentos sozinho. A gente sempre é necessário fazer uma substituição alimentar e olhar com muita cautela os alimentos que a gente suspende. Então, sempre procure ajuda e nunca suspenda alimentos sem orientação. Muito bem. Essas são as dicas valiosíssimas, aquela orientação chave de ouro, viu? Tivemos o prazer de conversar aqui com a doutora Marília Neri Mischiati, gastro e também hepatologista, né? Gastro é o estômago e hepatos é o fígado, então, nossa, que maravilha, quantas informações valiosíssimas. Todos os endereços, todos os contatos da doutora Marília estão aparecendo aqui na tela para você, inclusive, vale a pena você entrar em contato, que é o Instagram, que é doutor DRA Marília, Neri Mischiati, tudo junto está na tela. Tem um telefone que é o WhatsApp, que é o 12996828381, está na tela também. Está tudo aí, o Facebook Marília Neri Mischiati, para você entrar em contato, segui-la, né? E se precisar, pode fazer uma visitinha, viu? Doutora Marília, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, que Deus foi um prazer. abençoe. Amém. Sempre. Amém. É muito bom a gente ouvir suas orientações, viu? Não, é um prazer falar isso e o seu programa é um programa que faz um trabalho imenso para a comunidade. Eu fico muito feliz em participar. Você sabia que nos blocos anteriores nós aprendemos com a doutora Marília Neri o que é intolerância alimentar
e as alergias alimentares, suas causas, sintomas e tratamentos. Agora, minha gente, vamos descobrir mais sobre a questão nutricional. Você sabe quais alimentos podemos substituir nesses casos? Como deve ser a dieta de uma pessoa com intolerância alimentar? Então vamos aprender juntos, sabe com quem? Com a nutricionista Juliana querida, que já está aqui nos estúdios do Saúde e Fé. Doutora Juliana, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, tudo Olha bem? que bancada bonita. Linda, você viu? Né? Tudo montadinho. E aqui eles começaram a dividindo já os grupos de alimentos. Então, Facilitaram a nossa vida. facilitaram a nossa vida. Ô, Juliana, você acompanhou a doutora Marília, né? Ou seja, ela sempre dizia, porque eu creio que uma vida saudável, ela tem que ser também, ter essa dimensão multidisciplinar. Exato. Porque ela é gastrohepatologista e sempre dizia, visite um nutricionista, visite uma nutricionista. E eu acho que a tua missão hoje aqui é muito importante para orientar as pessoas, principalmente já que o assunto que a gente está vertendo hoje é sobre intolerâncias alimentares, Juliana. Sim, com certeza. E é isso mesmo, Frei, porque hoje a gente precisa um da ajuda do outro para tratar esses tipos de intolerâncias, né? Então, quando o paciente me procura no consultório, eu também indico também estar em paralelo com o médico para fazer o tratamento completo. E na parte nutricional a gente consegue ajudar muito nas substituições, né? No que consumir quando tem intolerância ou alergia. Então é super importante o acompanhamento nutricional. Então ela citou, a doutora Marília, muitos alimentos, ou seja, citou a situação da lactose. Vamos começar, não sei que a doutora quer começar por onde aqui, né? Tanto faz, pode ser da lactose. Pode ser lactose, Pode. que a gente falou tanto de intolerância. Sim. Isso aí o que é? Isso aí que contém lactose, que a gente tem que evitar, comer com moderação, o que é? Isso. Então aqui tem um grupo de alimentos que contém lactose e eu coloquei alguma coisa aqui para substituição também. Tá. Por exemplo, os ovos, né? Eles não têm lactose, mas eles serviriam, por exemplo, como uma proteína de substituição. Porque muitas vezes as pessoas gostam de comer queijos, né? E tendo a intolerância, é difícil. Não pode. Tá. Dependendo da intolerância, do grau de intolerância, conseguimos introduzir. Ok. Mas, de forma geral, não seria possível. Então, a gente parte para uma substituição que seria o ovo. Aí, ele é uma proteína que vai substituir, então, o queijo. E aqui também temos as opções de leite com lactose e sem lactose, né? Para a substituição do leite sem lactose, com lactose, além do produto sem lactose... Doutora, a gente inclusive pode ver nessa imagem que o nosso senhor mostrou, não é mais escuro, mais claro aqui, doutora. Exatamente. Esse aqui é o leite normal, né? Tá. E esse aqui já é o leite sem lactose. Além desse aqui, que tem essa opção, que é acrescentado a enzima lactase para já ver a digestão. É o ali, mesmo leite ou não? É o mesmo leite, Tá. só que tem esse acréscimo da enzima lactase. E aí facilita a digestão para a pessoa poder, né, se alimentar. Mas a gente tem também uma outra opção de leite vegetal, né? Que são os leites feitos de amêndoas, de castanhas, de coco, até mesmo de aveia, que também podem ser um tipo de substituição. Aí vai mais do gosto, se a pessoa gosta, se não gosta. Então temos essas opções para fazer a substituição. Ou seja, não é só tirar do cardápio, Isso. né? É substituir. Exatamente, porque senão é o que a doutora até falou, fica deficiente, né, de vitaminas e minerais. Então, às vezes, eu vou tirar o leite, aí tira tudo. E aí, cadê o cálcio, cadê as vitaminas que estão presentes no leite, né? Então, a gente precisa, sim, saber o que consumir no lugar desse tipo. Esse pão ali, acho que é uma ricota que foi colocado assim. Pode, isso. não pode? Como é que é? Aqui a gente tem essa opção, mas tem a opção dela na versão sem lactose. Então, requeijão, creme de ricota, todos esses tipos de queijo hoje a gente já tem essa opção. Se a pessoa for um intolerante grave, aí ela não vai tolerar nem esse tipo de produto. Entendi. Mas se for uma intolerância leve, normalmente ela consegue aceitar. Tem né, os graus de intolerância dizem muito. Tem pessoas que têm sintomas muito graves e tem pessoas que têm um estufamento, que já é um sintoma que incomoda, mas que a gente vê ali que por trás desse sintoma pode ter uma dificuldade na digestão e não a intolerância primária, né? Entendi. Então ela pode ser tratada não só com esse tipo de substituição, mas com um probiótico para garantir a integridade do intestino, ou uma enzima mesmo digestiva para ajudar na digestão. Então pode ser uma intolerância
passageira, sabe? Que naquele momento a pessoa se tornou intolerante ou porque ela usou medicação por um tempo e aí destruiu a flora intestinal, aí é onde ocorre a absorção. Ela tá vulnerável. Exatamente. Ou por alguma doença, né, que ela teve, algum problema de saúde. Então tem vários fatores que podem interferir e aí vai desse ponto que a gente tem que partir para descobrir se ela vai tolerar ou não. Ok. Lá eu tô vendo iogurte aqui, ó, doutor? Sim. Colocar até uns moranguinhos em cima. Isso mesmo. Esse aqui é o iogurte natural. Então, o iogurte natural, se for uma pessoa intolerante grave, ela não vai conseguir digerir. Mas também temos as versões sem lactose do iogurte. E se for uma pessoa que tem uma intolerância um pouco mais leve, ela pode aceitar pelo seguinte: tanto os queijos quanto o iogurte natural, eles têm uma fermentação, né? E não é aquele leite puro, é fermentado. Então essa fermentação ou a maturação do queijo, ela reduz o teor de lactose ou até caseína, que é aquela proteína. Okay. Então essa redução faz com que a pessoa que não seja tão intolerante consiga consumir, né? Doutora, vindo para cá, deixa eu ver que a plaquinha é glicose, doutora. Aqui o açúcar. Bem-vindo à mesa do açúcar, doutora. Sim. Pode, não pode? Fruta, eu adoro fruta, doutora. Sim. A gente fala muito de intolerância à lactose e ao glúten, mas a gente esquece que tem um tipo de intolerância que é a da glicose, que são aquelas pessoas que têm o pré-diabetes, por exemplo, okay, né? Então, elas têm uma resistência à insulina, que é aquele hormônio da glicose, e acabam tendo que trocar, né, fazer umas trocas por alimentos integrais, reduzir o consumo de carboidratos. E aqui a gente colocou alguns exemplos disso. Vamos mostrar. Então, ó, aqui, por exemplo, a gente tem o macarrão integral e o macarrão normal, né? Temos também hoje já a opção sem glúten, né? Mas aqui, como a gente está falando de intolerância à glicose, para esse paciente ou pessoa que tem essa intolerância, o ideal seria o integral. O integral. Prefira o integral. Exatamente, porque tem mais fibras. Okay. Então, a presença de fibras no alimento integral, dos cereais, vai fazer com que a absorção do carboidrato seja mais lenta. Entendi. Se for muito rápida, a pessoa tem aquele pico de glicose e acaba prejudicando, né, quem é intolerante. Então, precisa ter esse... O mesmo aqui, doutora? Tem um arroz aqui, ó. Aí tem o arroz integral e o arroz branco, que é a mesma condição ali do macarrão. Se for consumir o arroz, seria ideal integral por esse motivo, né? Em termos de calorias, que as pessoas têm muito essa dúvida, não tem muita diferença. É mais essa questão mesmo da absorção com mais fibras ou menos fibras. Os pães, doutora, assim, é propaganda enganosa, pão integral é melhor que o pão, né, comum, etc. O que é verdade, o que é mito aqui em relação aos pães? Pão, é tudo tem muita gente que você vai consumir, é tudo a mesma coisa. Sim, na verdade, quando se trata de uma pessoa que quer só emagrecer, aí não tem realmente muita diferença nas calorias. Mas, como eu falei da questão das fibras, para quem tem essa intolerância à glicose, é importante que o pão seja integral. Quanto mais caseiro, melhor. Então, se for um pão integral, caseiro, que você sabe ali que foi uma pessoa que fez ou que você fez em casa, melhor, porque aí não tem aqueles químicos, né, da indústria. Tá. Mas se, não tem como, eu preciso realmente comprar, meu tempo é curto, aí você precisa realmente escolher um pão integral de supermercado. E aquele pão integral, 12 grãos, etc., 30 grãos, aqui dá também. Tem muitas opções, né? Hoje, o que eu falo para facilitar a vida é olhar no rótulo, se for no supermercado, e ver lá, tá escrito 100% integral, então essa é a melhor opção, porque garante que a maior quantidade de ingredientes seja de farinha integral. Entendi. Se for um integral desses mais normais, tá ali 50-50, farinha branca e 50% de farinha integral. É glicose, tem um bolo lá, como é que deveria ser a preparação do bolo, doutor? Olha, tem opções de bolos hoje que tem também mais fibras, que são bolos sem açúcar. Então, um bolo, por exemplo, feito com aveia, banana, canela, nem precisa adoçar, né? Põe o ovo, banana amassada, aveia e canela, põe no forno, acabou. Okay. Fermento, né? E aí não precisa do açúcar. E já tem a fibra da aveia. E tem algumas opções, por exemplo, esse aqui é um bolo de chocolate. A gente poderia usar um adoçante, como por exemplo, estévia, xilitol, eritritol, que são tipos de adoçantes naturais que podem substituir o açúcar. Entendi. Então também tem essa opção.
E frutas, tem restrição? Posso comer à vontade? Eu adoro frutas, doutora, assim, eu devoro isso daqui, ó. Sim, as frutas, o problema delas é que as pessoas acham, a fruta é saudável, eu posso comer a quantidade que eu quiser, E não né? é assim. E não é muito Infelizmente, assim. não é assim. Infelizmente. Mas assim, não gosto de falar mal da fruta, a fruta é perfeita, tem bastante fibra, mineral, In proteína. natura. In natura, exatamente. Mas realmente, precisa saber ali a quantidade. Então, o que eu aconselho? Você que ainda não teve possibilidade de ir num nutricionista e ver direitinho a sua quantidade individual, procure não ficar comendo muitas frutas ao longo do dia. Coma 3 por dia, né? E uma em cada refeição. E não 2 numa refeição, mais 2 em outra, mais 2 em outra. Porque dessa forma, você consegue ter um equilíbrio na quantidade. Entendi. E ali, doutora, a gente tem as batatas, baixo índice glicêmico. Isso. A gente tem aqui a batata doce, o inhame, e a batata inglesa, né? São tubérculos, né? Então, eles têm uma quantidade de carboidrato considerável, que para quem é intolerante à glicose ou diabético, realmente teria que moderar nas quantidades. Mesmo que a batata doce, por exemplo, tenha um índice glicêmico menor. Dependendo do grau da sua intolerância, do seu nível de glicose, o adequado é tirar por um período e depois reintroduzir numa quantidade moderada. Mas não é algo assim que eu fale, não, tem que excluir. Tem que saber ali a quantidade. Como disse a doutora anterior, a doutora Marília, vai depender muito da quantidade. Exatamente, né? quantidade. Vamos para aqui a bancada agora do glúten, doutora. Sim. Do glúten. Então, o glúten está muito famoso também hoje com a intolerância, né? Muitas pessoas adquiriram essa intolerância porque hoje o trigo, ele é um pouco modificado, não é mais aquele trigo de antigamente. Então, por isso que as pessoas me perguntam muito, mas nossa, eu sempre comi trigo a vida toda e agora não consigo mais. O nosso organismo ficou mais fragilizado? Também. Nós estamos mais fragilizados, Sim, doutora? os dois lados. O alimento foi modificado, né? E o nosso organismo também. Pela exposição a químicos, pelo uso de medicação, pelo próprio alimento, porque vem às vezes acrescido de hormônios, né? Então vai modificando a nossa microbiota, a nossa digestão, e aí a absorção fica lenta. Então aqui a gente colocou alguns exemplos, por exemplo, o pão de queijo. Ele é um alimento que, na maioria das vezes, não tem glúten. Se a pessoa inventar uma outra receita e acrescentar o trigo, daí não poderia. Mas normalmente ele é feito com polvilho. Né? E ele não tem glúten. Entendi. Então, ou polvilho ou tapioca, aí seria uma opção de substituição para quem tem intolerância. Aveia? A aveia, ela é o seguinte, ela tem o glúten por contaminação cruzada. Né? Hoje tem no mercado já aveia sem glúten, que eles já vendem separadinha, mas no geral a aveia tem os traços de glúten. Por quê? Porque ela é processada no maquinário que também é processado farinha de trigo. Isso significa contaminação cruzada? Contaminação cruzada. Ou seja, usou o mesmo equipamento que passou o glúten, sabe? Então, não foi feito de uma forma híbrida, como a gente diz assim, a tangerina com não sei o que lá, cria outra, né? Isso, não. É exatamente isso. Contaminou de forma cruzada e aí quem tem a doença celíaca, por exemplo, se consome uma aveia que tem o glúten, né? Uma aveia normal, vamos dizer assim, aí a pessoa vai ter uma reação complicada, né? Mas quem tem uma intolerância já leve, até consegue digerir, pode ser que tenha um sintoma de estufamento, mas não tão grave. O pão integral pode nesse caso? O pão integral, esse aqui, né? O pão integral, ele não pode se ele tiver glúten, porque tem duas coisas, tem o pão integral e o pão integral sem glúten. Então, são coisas diferentes. Se for um pão integral sem glúten, melhor ainda, porque aí ele tem os grãos e não tem a farinha de trigo, né? Entendi. Mas, de forma geral, esses pães de supermercado, eles não são sem glúten, eles são integrais. E aqui a tapioca, doutora, aqui tem a tapioca, gostoso demais. Tapioca é muito bom e, assim, ela é uma forma de substituição também. As pessoas têm dúvida, mas e daí? Eu não vou poder comer pão, o que eu posso comer? Então, tem a opção da tapioca. Ela tem um teor de carboidrato maior, então tem que tomar cuidado com a questão da quantidade. Entra mais ou menos aqui nesses alimentos que a gente estava conversando, mas por ela não ter glúten, ela pode ser uma opção boa com uma proteína, com ovo ou quem puder o queijo.
Então entra sim como uma opção. A doutora explicou lá a questão do bolo lá com glicose. E o Isso. bolo aqui sem glúten? Isso, bolo sem glúten. Provavelmente ele foi feito com uma farinha, né, que não tem glúten, ou seja, uma farinha de arroz, que é o maior exemplo de farinha, seria de arroz. Então, fica um gosto muito parecido até, sabe, com o bolo de farinha de trigo. Hoje tem muitas receitas que dá pra gente usar fazendo esse tipo de bolo. E aí é só fazer a substituição na mesma proporção, dá super certo. Pegou uma receita lá, tem lá uma xícara de farinha de trigo, substitui por uma xícara de farinha de arroz, dá na mesma proporção, dá certo. Ô, Juliana, chegou uma pergunta pra gente pelo WhatsApp, assim, vamos ter a Gabriela Ribeiro, ela é de Bonito, Mato Grosso. Obrigado, Gabriela, boa tarde. Meu filho tem intolerância à lactose, mas não gosta de leite zero lactose. O que posso colocar no lugar do leite para ele comer? Pergunta aquela mãe ali, preocupada com a saúde do filho, a Gabriela. Olha, se ele não gosta do leite zero, eu tentaria a opção do leite vegetal, que são aqueles de aveia ou de castanha ou Mas de é coco. docinho? Ele não é docinho, mas o que eu sugiro? Bater com uma fruta. Ah, legal. Que aí fica como se fosse uma vitamina, né? Tá. Hoje mesmo tomei isso de manhã. Olha. Então é muito gostoso, ele não fica com gosto ruim, ele não dá aquele gosto característico, é meio neutro, sabe? Ok. Então seria uma das opções, eu indicaria. Chegou outra pergunta também pelo nosso Instagram. Meu filho de 7 anos é celíaco. Gostaria de dicas de alimentação, pergunta assim essa mãe, que quer também uma alternativa aí para o filho celíaco. Então, a doença celíaca é um pouquinho mais complicada, né? Porque aí a pessoa realmente tem que restringir o contato, né, com o glúten. Então, além da alimentação em si, a mãe tem que tomar o cuidado ali nos utensílios de cozinha, na própria cozinha. Mas hoje tem sim muitos produtos sem glúten. A tapioca seria um exemplo disso. E aí fazer, né, para a criança, por exemplo, de manhã uma alimentação com fruta, com ovo ou com pão sem glúten ou com uma tapioca. Aí no almoço, normalmente no almoço facilita, porque não tem ali o arroz, feijão, não tem glúten, né, dá para consumir. Então daria certo. À tarde, um lanche, um bolo feito com farinha sem glúten. E à noite, né, uma sopa ou o mesmo do almoço. Então dá para fazer uma alimentação equilibrada sem o glúten. É verdade aquilo que a gente ouve, assim, doutora, isso aqui é o ideal, é o saudável, é tudo aquilo que é bom, faz bem, etc, né? Mas é mais caro. Por que as pessoas reclamam assim? Por que o que faz bem é mais caro? Então, na verdade, muitas coisas deveriam ser até mais baratas, porque muitas vezes o ingrediente custa até mais barato, ou porque não tem aquele ingrediente, mas infelizmente a indústria aproveita disso para encarecer, né? Porque é uma necessidade da pessoa. Então, a indústria sabe que a pessoa vai buscar esse tipo de alimento por facilidade ou produto. Então, vai cultivar sua horta, tá? Por isso que a gente fala daquela questão de desembalar menos e descascar mais, né? A famosa comida de verdade. Tá aí, gente. Aqui a gente quis trazer para vocês alternativas assim de uma alimentação saudável, de alternativas justamente assim de você compor a sua dieta também aqui. E a Juliana veio trazer essas dicas fantásticas. A gente vai mostrar um pouquinho mais nas imagens. Enquanto a gente mostra as imagens, eu queria imensamente agradecer a Juliana Querido, nossa nutricionista. Obrigada. Tem o Instagram que é @JulianaQuerido_Nutri. Também Facebook, nutricionista Juliana Querido. O telefone, o WhatsApp é o 12 997350807 ou 12 30 13 7001. Tá tudo na tela para você dar um super print. Juliana, muito obrigada de coração. Que Deus te abençoe. Parabéns. Deus Foi abençoe. uma aula, foi muito esclarecedor. Obrigada. Tudo aquilo que a gente ouviu da doutora Marília, hoje você colocou na prática, trazendo esses objetos para nós aqui, tá bom? Obrigada. Obrigado de coração. Que bom ter ajudado. Me ajudou muito. Obrigada. Barbaridade. Eu até aguei a boca aqui, né? Meu Deus do céu. Gente, que maravilha, né, gente? Que maravilha. Depois desse momento tão especial. Momento especial, é claro, a gente mostramos tudo que ajuda a cuidar desse corpo físico que é templo do Espírito Santo. Vamos cuidar um pouquinho agora da nossa alma, da nossa vida espiritual com o nosso momento de oração. Caridade, compaixão, amor, é isso que faz bem. É isso que sustenta a vida, que nos mantém em pé. Por isso nós também queremos louvar e bendizer a Deus por sua vida, por sua casa, por sua família. Não tenha medo, não tenha medo. Está se tratando de alguma doença, hoje falamos sobre intolerância, está se tratando, não tenha medo.
Recorda aquela frase, aquele diálogo lindo do anjo Gabriel com Nossa Senhora. Maria, não tenha medo. Deus está contigo, porque para Deus nada é impossível. Repita para você mesmo, eu não tenho medo. Deus está comigo, porque para Deus nada é impossível. E nessa confiança, quero convidar você agora a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, vamos invocar uma bênção especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, que te apresentamos essa água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la, e que ao tomar desta água, desça sobre cada filho e cada filha toda a bênção, proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar sua água. E que Deus abençoe muito você, viu, gente? Eu queria dizer para você também que desde o dia 16 de maio nós estamos acompanhando aqui na TV Aparecida a novena de Pentecostes, preparada pelos missionários redentoristas, um bonito momento de oração que nos prepara para a solenidade de Pentecostes. Queremos lembrar que hoje e amanhã nós não teremos a novena, mas continuaremos na segunda, no dia 22 de maio, às 19 horas, diretamente da Basílica Histórica. O tema, gente, é Doce Alívio, vinde nos trazer o descanso nos sofrimentos. Não perca, segunda, 19 horas, novena de Pentecostes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, do glorioso São José e de São Peregrino Protetor contra o mal do câncer, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado. Deus abençoe, um bom final de semana. Estarei aí no domingo rezando a missa lá na Igreja de São Peregrino, São José dos Campos, viu? Que Deus abençoe, gente. Cuide desse corpo. Ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe.